Salve, salve, povo de Deus! Mais uma vez, estamos juntos para a gente bater um papo, conversar sobre o Evangelho. Aliás, hoje o nosso bate-papo gira em torno do livro do Tim Keller, O Evangelho na Vida. Esse livro sensacional que vai trazer 8 encontros, 8 estudos sobre o Evangelho na vida, como a gente pratica o Evangelho no nosso cotidiano. E o primeiro ponto, o primeiro estudo que o Tim Keller nos traz é sobre a cidade, sobre o engajamento do povo de Deus na cidade. Ele traz conceitos muito legais, sensacionais. Então esse livro aqui é para todos os cristãos, discípulos de Jesus. Precisa ler, ter contato com esse livro. Ele vem com um DVD muito legal, um CD para a gente acompanhar. O Tim Keller traz uma explicação do capítulo e a gente pode fazer estudos com grupos pequenos, não é, em família, enfim, para discipulado. É sensacional o Evangelho na Vida. A gente vai falar hoje, nesse episódio, nosso segundo episódio, sobre cidade, o mundo em que vivemos, quais são os aspectos práticos que o Tim Keller tem a nos ensinar. E nós estamos aqui mais uma vez com Daniel Bartolo, da cidade de Campinas. Vamos falar de cidade, então, cidade de Campinas. Beleza, Daniel? Beleza, é um prazer estar aqui novamente, é um prazer falar mais uma vez sobre as coisas de Deus. Coisa boa. Estar aqui. Bênção. Também Matheus Piva, futuro reverendo, acabando o seminário, segundo ano. E aí, Matheus, tudo certinho? E aí, tudo jóia? É Bom muito demais. bom estar aqui mais uma vez. Bênção no pura. segundo podcast. Opa, vamos lá. E é isso aí, pessoal. Vamos caminhando, então. A gente começar o nosso bate-papo sobre o Evangelho na Vida. Hoje vamos focar em cidade, como o que significa cidade, nossa prática cristã, nosso desafio de viver na cidade, qual é o desejo de Deus para a cidade, e é muito interessante. E o Tim Keller, ele faz uma análise muito interessante, e ele usa um texto base nesse primeiro capítulo, que é Jeremias 29, né? Uma carta que Deus envia através do profeta Jeremias ao povo que está exilado. E o versículo 7 diz assim: trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Interessante, né? Esse fechamento aqui do versículo 7. A prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Deus chama os exilados para servirem o bem comum na cidade, para fazer o bem na cidade. E Jeremias diz que esse povo deve amar essa cidade, né, se importar com as pessoas, as mazelas, os problemas da cidade, mas não assumir a forma pagã. Isso que é interessante, né? Da Babilônia, né? O povo cativo ali na Babilônia, Deus usa como vara, né, a Babilônia, como disciplina para o seu povo que andou em maus caminhos, que fez o que era errado, o que era mal perante o Senhor. E o chamado é para viver a alegria, viver o amor, viver em serviço nessa cidade, nesse contexto. Então Keller diz que nós temos um relacionamento com Deus, devemos manter um bom relacionamento com aqueles que não possuem esse relacionamento com Deus, mas a gente não se amoldar aos padrões deste mundo. E aí, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, e aqui, Daniel, é interessante a gente já, para o nosso ouvinte, deixar muito claro o que é cidade, esse conceito, né? Para início de conversa, o que é cidade à luz da Bíblia? E Deus se preocupa com a cidade? Jesus Cristo se preocupa com a cidade? Você sabe que a cidade ela faz tanta parte do contexto em que nós vivemos que a gente não para refletir sobre o que é cidade, né? Sim. Eu cresci numa cidade grande de 1,5 milhão de habitantes, como Campinas. Então a cidade é parte do contexto em que eu vivo. Agora, uma curiosidade, você sabia que o Brasil possui 5.570 cidades? Olha só. E de diferentes tamanhos. Nós temos cidades, por exemplo, como Campinas, que é grande, São Paulo, Rio, Sim. Belo Horizonte, Curitiba, e cidades minúsculas, né, que a gente só conhece porque alguém fala que é de lá, né? Tipo Botelhos, né? Botelhos. Exatamente, 15 mil habitantes. Botelhos, né? pura. Todos conhecem. Exatamente. Minha família vem de Muzambinho, então assim, são cidades que a gente só conhece porque a pessoa fala que é de lá, senão, Exatamente. né? Então, nós temos cidades de diferentes tamanhos no nosso país. E é engraçado que se você vai procurar sobre o significado de cidade, você vai notar que elas são definidas por sua densidade populacional. Então, é o tamanho da população que define
se uma determinada área é uma cidade ou não, ou um distrito, ou um vilarejo. Por exemplo, em Campinas, há alguns anos, nós tivemos um dissídio aqui para definir se a região do Campo Grande se tornaria uma outra cidade ou não. E foi rejeitado, ela é um distrito de Campinas. E assim nós temos Barão Geraldo, Souza, Joaquim Egídio e alguns outros lugares da cidade de Campinas. Então, a cidade ela é determinada por uma área específica onde as pessoas habitam e onde há um grande número de pessoas. Neste local, por exemplo, as pessoas fazem negócios de diversos tipos, criam estruturas para sobreviver, elas passam a viver em comunidades. E neste ambiente também há uma cultura local que é desenvolvida. Então, é um ambiente onde pessoas se relacionam, habitam, convivem, trabalham e possuem seu tempo de lazer e até criam, geram as suas famílias. Agora, como a Bíblia ela enxerga tudo isso? Até porque o nosso ouvinte, a gente pensa, né? O que a cidade hoje tem a ver com a perspectiva bíblica, né? Essa coisa toda de cidade, esse movimento de cidade, tem tudo a ver. E é isso que a gente vai ver, né? Deus projetou cidades, né? Ele, no desejo Sim. dele, formar cidades, né? E é isso que é interessante. Sim. E como é que Deus enxerga tudo isso? Antes de mais nada, a gente precisa entender que a cidade não é uma obra do acaso na história, né? Então, é fato que Deus ama a cidade e que ela foi planejada por Deus. Se a gente voltar lá para Gênesis, lá no Éden, Deus diz assim, lá em Gênesis 2, 24: Deixa um homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você pode estar pensando, poxa, o que esse texto tem a ver com a cidade? Mas é a partir deste princípio que nós temos um princípio de estrutura familiar. E é a partir dessa estrutura familiar que nós começamos a criar uma sociedade com uma cultura, com valores. Se a gente entender essa perspectiva de cidade. Deus pensa na cidade, Deus projetou a cidade, é sonho dele criar cidades. Mas a gente fala assim, não, mas a cidade tem os seus problemas. A gente vai ver isso, o Tim Keller fala sobre isso, né? Os problemas, as mazelas, as demandas da cidade, né? Isso também, consequentemente, óbvio que surgiu o desenvolvimento humano e, enfim, as cidades. As cidades é fruto do crescimento populacional. Então, a gente não pode em nenhum momento negar o amor de Deus pelas cidades. Ela é parte do plano da criação de Deus. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, com a queda do homem, nós vemos os efeitos dos pecados na cidade. Então, a visão bíblica das cidades ela não é nem hostil e nem romântica. Nós vemos nas cidades uma humanidade muito destacada, tanto no seu melhor quanto no seu pior. O que nós temos na cidade? Violência, desigualdade social, nós temos os problemas econômicos, mas também temos coisas boas. Muita coisa desenvolvida pela cultura. E a Bíblia traz esse contraste. Lugares de perversão e violência, como também de refúgio e paz. Até como é descrito por Jeremias, né? O povo está na Babilônia. E ali o povo vivendo, andando nas ruas, e relacionamentos não permitidos, biblicamente falando, paganismo, costumes totalmente complicados de a gente pensar, né, nesse sentido. E eles estavam e a carta é, não, vivam, façam bem para essa cidade. Agora, pensa só. Lá em Gênesis capítulo 4 e 11, ele mostra que os construtores da cidade eram os descendentes de Caim. É o primeiro assassino. Gênesis também traz os pecados perversos de Sodoma e Gomorra. Se a gente olha já para o salmista, lá no Salmo 107, fala de um grupo de pessoas que andaram sem achar uma cidade e por causa desta angústia eles clamam ao Senhor. Então o salmista retrata a vida das pessoas que não acham uma cidade como algo ruim. Tim Keller, no Igreja Centrada, um livro muito bom, por sinal, que recomendo muito a leitura, ele diz que a suposição por trás deste salmo, Salmo 107, é que a cidade é um lugar em que a vida humana desabrocha, portanto é uma estrutura social positiva. E ele ainda complementa que o retrato da cidade na Bíblia é rico em nuances. Ele ressalta de que maneira o potencial dessa estrutura social positiva
pode ser usado para a glória de Deus, mas também revela como a cidade pode ser um instrumento que intensifica a rebeldia humana contra Deus. É interessante porque, se a gente olhar diante desse cenário, a Bíblia nos mostra que a cidade é um modo de organização social, onde as pessoas elas vivem próximas umas das outras. Agora, é importante a gente perceber na Bíblia como ela retrata as cidades. Elas sempre retratam como as pessoas agrupadas e cercadas por um muro. É o caso de Jerusalém. Sim. É o caso também de Jericó, que estavam cercadas por um muro, por uma fortaleza. Isso faz nos ter a sensação que essas pessoas viviam até como sardinhas dentro de uma latinha. Agora, fica a pergunta para a última resposta. Deus se preocupa com as cidades? Claro que sim. Ele não só se preocupa, como a cidade ela é parte do plano de Deus para a história da redenção. Em Ezequiel 16, a gente tem uma profunda descrição do amor de Deus pela cidade. O texto mostra Jerusalém como uma criança órfã, recém-nascida, que Deus adota. Então, Deus ama a cidade a ponto de declarar que ela lhe pertence. No verso 8 deste capítulo de Ezequiel, ele diz, você se tornou minha. Então, a cidade pertence a Deus a ponto dele falar, minha é esta terra. Então, Deus vê a cidade com compaixão e justiça. Jesus mesmo, ao ver Jerusalém, ele chorou, está lá em Lucas 13. E foi um choro que demonstrou o quanto ele amava aquela cidade e também por ver o seu estado de pecado em que se encontrava. Aliás, quando nós olhamos para Jerusalém, nós vemos uma mudança de papel da cidade na história. Jerusalém tornou-se a morada de Deus quando foi conquistada por Davi. O desejo de Deus para Jerusalém sempre foi desenvolver uma cultura urbana que testemunhe para as nações como símbolo da futura cidade de Deus. Então, quando nós olhamos também no desenrolar do Novo Testamento, a gente também percebe que a cidade ela é alvo da missão de Deus. Igrejas foram plantadas em cidades, algumas delas estratégicas, centros comerciais, culturais e econômicos do seu tempo. Então, a perversão das cidades no Antigo Testamento, no Novo Testamento nós vemos o desejo de Deus em redimir esta cidade através da igreja, reconstruindo a velha Jerusalém, que será remodelada no final dos tempos pela nova Jerusalém. Isso demonstra, né, essa preocupação, Deus dizendo assim, olha, eu me preocupo tanto e esse é o desejo para o meu povo. Vocês também precisam se preocupar com a cidade, com as demandas da cidade. Como o meu povo, vocês têm esse papel. Sim. Né? Então, desde a antiguidade, a gente pode ver que a cidade ela é alvo do amor redentivo de Deus. E hoje, Deus usa a igreja para ser um instrumento do amor de Deus e manifestação da sua glória na cidade. Se a gente olha Jeremias 29, que é o que o Tim Keller usa como base para essa reflexão, nós vemos uma clara instrução ao povo de Israel que podemos trazer hoje para a igreja do século XXI, vivendo no nosso exílio, de sermos uma nova sociedade que transmite a cultura do céu, que não perde a sua identidade, mesmo em um ambiente hostil ao reino de Deus. E para terminar, ele faz uma situação muito interessante, que as cidades têm mais da imagem de Deus por centímetro quadrado do que qualquer outro lugar na Terra. Pois é. Que interessante, né? E a gente tem que olhar para isso e dizer, uau, é o meu papel, o meu chamado é me envolver com a cidade. Porque os cristãos, a maioria, ou boa parte, né? Alguns vão pensar assim, não, nós temos que fugir dessas mazelas, desses problemas. Problemas da cidade, eles que tomem conta desses problemas, né? O governo que toma conta desses problemas. As pessoas procuraram por esses problemas. Na verdade, é aí que a gente tem que ter empatia. É aí, nesse momento, que a gente tem que olhar e dizer, não, nós temos um papel fundamental nesse processo de resgate da cidade. Enfim, mas é interessante, Mateus, essa perspectiva, né? Deus se importa com a cidade. E olhando para o texto de Jeremias 29, Deus escreve uma carta, como a gente disse no início, a este povo que está no exílio, a este povo que está vivendo numa realidade totalmente
contrária, podemos assim dizer, pagã, né, de costumes diferentes, de hábitos diferentes, de comportamentos diferentes. E quais as instruções específicas, resumidamente, a gente pode dar aqui, que esse texto nos dá a partir do versículo 4, ali, essa carta no texto de Jeremias é descrita, né, até o versículo 7, sobre como eles deviam se relacionar com a cidade da Babilônia. Para você, como que esses exilados receberam essa carta do profeta Jeremias? Certo. Segundo o Tim Keller, Deus chama aquele povo exilado para se mudar para a Babilônia e servir a cidade deles, quer dizer, a cidade dos babilônicos, com a sua identidade espiritual distinta. Eles eram diferentes dos babilônicos. E Deus diz em Jeremias 29 o seguinte: busque a paz e a prosperidade da cidade para a qual eu te carregarei para o exílio. Ore ao Senhor por ela, porque se ela prosperar, você prosperará. Então é assino embaixo com aquilo que o Timothy Keller disse, né? Os exilados ficaram surpreendidos, eles ficaram assustados um pouco também, né? Como que nós cristãos vamos amar e vamos orar por essa cidade que tem princípios totalmente contrários aos que nós temos. É um golpe de parar de pensar em si mesmo, né? Assim, exatamente. Vivam conforme o que eu estou dizendo para vocês viverem, no sentido, pensem nos outros, façam o bem. Enquanto vocês estão aí, esse é o tempo de vocês neste lugar, então façam o bem aí. Sim, né? Mas eu acho que, imaginando o sentimento deles, ao ver isso, né, parecia uma contradição. Deus que queria que eles vivessem de um modo moral, com santidade, ético, agora está mandando eles para um lugar que não se importava com isso, que vivia com procedimentos totalmente diferentes do que eles criam, do que eles queriam, que Deus mandava eles fazer. Então, para o povo de Deus, e também atualmente, pode parecer uma incoerência gigantesca da parte de Deus. Eu, contudo, suponho que Deus queira ensinar uma lição para aquele povo e para a gente. E a lição é: nós não podemos ser cristãos em bolhas evangélicas. Interessante. Vivendo apenas com aqueles que concordam conosco ou que professam a mesma fé em Jesus Cristo. A gente tem que viver no meio das trevas para ser luz. Exatamente. Porque ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde ela brilha para todos que estão em casa, para todas as pessoas da cidade. Sim. E isso é interessante, porque a gente tem ainda no meio cristão, tem aquela ideia de não vou me envolver, não é meu lugar. A pessoa se sente um escapismo, há um muro que foi criado, né? E a gente vai falar até um pouco sobre isso mais adiante. Sim. Mas e Deus está falando, não, se envolva, faça, busque, né? E o texto é riquíssimo e a gente vai falar mais a respeito disso. E é muito interessante como que Tim Keller ele vai criando, construindo esse estudo, trazendo sempre a perspectiva prática para a gente, né? Sim. E ele aponta que o cristianismo, Daniel, serviu de movimento de revitalização em resposta à miséria, como o Matheus acabou de falar, ao caos, às demandas da sociedade, proporcionando novos tipos de relações sociais capazes de lidar com problemas urbanos. E aqui a gente pode abrir o leque, né? Urbanos, a gente não está falando só de Campinas, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de cidades extremamente grandes, mas cidades, no contexto geral, cidade. Temos muitas igrejas hoje que trabalham arduamente nesse sentido. E a pergunta, numa perspectiva prática, é, Daniel, de que formas o cristianismo revitaliza a vida na área em que vivemos? Muito se fala de uma vida que manifeste o reino. E como isso se dá de fato? Como que o povo de Deus pode engajar-se nesse sentido? Há um sociólogo da religião, inclusive o próprio Tim Keller cita aí, Rodney Stark, que ele diz o seguinte: o cristianismo serviu de movimento de revitalização que surgiu em resposta à miséria, ao caos, ao medo e à brutalidade do mundo greco-romano. O cristianismo revitalizou a vida em cidades, proporcionando novas formas
novas normas e novos tipos de relações sociais capazes de lidar com muitos problemas urbanos urgentes. A cidade, repleta de moradores de ruas e de pobres, o cristianismo ofereceu a eles caridade, bem como esperança. A cidade, repleta de recém-chegados e desconhecidos, o cristianismo ofereceu uma base imediata para vínculos pessoais. As cidades dilaceradas por conflitos étnicos e violentos, o cristianismo ofereceu uma nova base para a solidariedade social. E as cidades que enfrentavam epidemias, e olha que interessante, incêndios e terremotos, o cristianismo ofereceu serviços efetivos. Então, a gente acabou de ver algo aqui muito claro. Nós não podemos viver para nós mesmos. E a igreja não pode viver para si mesma. Esse texto de Jeremias é muito claro quanto a isso. Nós somos chamados a nos envolver com a cidade e com as demandas da cidade. Tim Keller, ele diz que cada igreja pode e deve ser uma igreja apropriada à sua cidade, seja ela em uma metrópole, uma cidade universitária ou um vilarejo. Ele ainda diz que, por meio de sua graça, Jesus desfez-se da cidade antiga para que nos tornássemos cidadãos da cidade futura, fazendo-nos sal e luz na cidade presente. E completa dizendo que Deus nos entregou a cidade para a realização de seus propósitos. E embora ela tenha sido manchada pelo pecado, devemos usar os recursos do Evangelho para consertar as cidades estragadas. Com essas afirmações, a gente pode fazer a seguinte pergunta: o que Deus quer que a igreja seja para a cidade? Ou melhor, como Deus gostaria que nossas comunidades fossem para a cidade? E refletindo sobre isso, indo por esse caminho, nós buscamos em Deus qual deve ser a agenda da igreja para a cidade. E a partir daí nós podemos pensar em alguns pontos. Por exemplo, a igreja ela precisa ser um centro de hospitalidade para a cidade. A igreja precisa ser um lugar onde todos são bem recebidos e acolhidos. Aliás, essa é uma instrução de Deus no Antigo Testamento, quando ele diz que quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. Então a igreja deve ser um lugar para amar e ser amado dentro da cidade. Um lugar onde as pessoas se sintam em casa, um lugar onde aquele que está só encontra amizades e aquele que está confuso encontra entendimento. Outro ponto é que a igreja ela deve ser um lugar de refúgio. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas são acolhidas em meio às suas crises, suas dores, as pressões do cotidiano, a solidão, as angústias. A igreja deve ser um centro para acolher pessoas famintas e desejosas de um Deus verdadeiro, que buscam sentido na vida, que precisam ser libertas dos seus pecados. A igreja também ela deve ser um asilo para o faminto, por exemplo. A gente teve experiências nessa pandemia de muitas igrejas que encheram seus templos com roupas, alimentos, para acolher aqueles que precisavam de ajuda. E a gente fez um serviço muito interessante que nós, por ser uma igreja pequena, uma igreja de 150 membros, nós ajudamos quase 100 famílias. Legal. E interessante que, se você falar com os pastores, eles foram a bairros que era totalmente fora da realidade deles. Mas foram lá, entregar essas cestas, alimentar as famílias e não saíram de lá sem falar do amor de Deus. Então, aonde o Estado não tem conseguido chegar, ou aonde ele simplesmente não chega, a mão da igreja foi o alívio para essas pessoas. A igreja também, mais um ponto, ela deve ser um lugar de misericórdia, de esperança e de vida. A gente deve ser uma casa de misericórdia. Aliás, eu brinco às vezes que a igreja é hospital. Sim. Porque a gente trata de pessoas doentes, mas doentes da alma. É verdade. Eu tive um professor na FTSA, e você deve conhecê-lo, que é o Jorge Barro, pastor presbiteriano. Pensa. Que ele diz que se existe um lugar no mundo onde a vida deve receber o máximo valor, é na igreja e na vida daqueles que professam a Jesus. Então, quando a vida humana ela encontra espaço na agenda da igreja e na missão da igreja, então nos tornamos, pelo poder do Espírito Santo, agentes de esperança.
àqueles que estão desesperançados, e a vida aos que estão mortos espiritualmente. A missão, sem o exercício da compaixão, ela não passa de uma metodologia. E por fim, a igreja também ela deve ser um sinal de que o reino de Deus está aqui. Aliás, a igreja é a maior manifestação do reino de Deus na terra. Jesus chegou, né? O Sim. Evangelho diz, o reino chegou. O reino chegou, já está aqui. Já está aqui. E assim como o farol está para o mar, que ilumina para saber a localização, para onde você está indo, a igreja ela deve ser assim para a cidade. Jesus, enquanto ele caminhou por este mundo, desafiou normas e valores deste mundo. O Sermão do Monte é um tratado a esse respeito de como os discípulos de Jesus devem caminhar contra a cultura. Né? Jesus fala assim, olha, o padrão do mundo é deste jeito, mas vocês não são assim. Vocês são diferentes. Cristo nos desafia a não sermos como as pessoas do mundo, mas ele nos chama a andar tão perto delas para refletirmos a imagem de Cristo a elas. Nós não devemos nos amoldar à cultura desse mundo, né? E é muito claro isso em Jeremias. Ó, vocês vão para lá, se envolvam com a cidade, mas não se deixem influenciar por ela. Sim. Então, a gente precisa não ignorar a cidade onde nós vivemos, a cultura onde nós vivemos, mas nós devemos influenciar ela com a cultura e os valores do reino de Deus. E aí eu acho que a gente tem que ter um cuidado também para não impor o que a gente crê ser correto. Exatamente. Porque a gente tem o perigo de ocupar cargos políticos, né, e querer impor o que a gente pensa enquanto cristãos, Sim. o que Deus nos ensina sobre a lei de Exatamente. Deus, mas a gente tem que impactar com o nosso testemunho, com quem a gente é. né? E falou de um ponto importante, que é a questão da misericórdia, e eu me lembrei do bom samaritano. Sim, Né? E hoje essa é a perspectiva prática cristã de todos os discípulos de Jesus que dizem discípulos de Jesus. Quem são aqueles que estão caídos na estrada de Jericó? quem é o teu próximo? Exatamente. Uhum. E na verdade a pergunta, eu sou o próximo de quem? Exato. O meu movimento é em prol de quem? Quem é a pessoa que eu posso abençoar hoje? Sim, Isso muda a perspectiva totalmente da minha prática. Porque o que Tim Keller está falando é tirar os olhos do meu umbigo e olhar para a cidade, Sim. olhar para as pessoas. Então, eu acho muito interessante, o professor Juliano Coccaro, ele fala, no seminário, ele falou isso, e num sermão também dele, está no YouTube, inclusive, ele fala assim como aquele bom samaritano, ele diz, olha, nós temos que ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e mãos para acolher. Então, Sim. esse é o papel da igreja, porque o Evangelho também diz, Jesus ia andando pelas cidades e vendo, se compadecia delas. sim, Né? A igreja ela precisa estar na cidade e com a cidade. A igreja ela precisa estar dentro das organizações, das instituições, dos centros comerciais, econômicos, na educação, na política, entre os ricos e os pobres, entre os poderosos e oprimidos. Entretanto, não deixar-se ser influenciado por elas, mas influenciar. Nós temos recente, né, ontem, é o caso de que nós temos agora um evangélico dentro do Supremo Tribunal Federal. sim, E ele está ali para não deixar ser influenciado. Entretanto, ele tem que exercer a sua função com integridade para servir a todos. E não aos interesses de uma camada da sociedade. Ele está ali para servir toda uma sociedade. E é Sim. interessante, até esse termo chama também a atenção. A integridade. O cristão com inteireza fazer Sim. o que é proposto segundo a Escritura, embora, logicamente, a gente saiba que tem a Constituição que ele vai, obviamente, obedecer, mas o princípio norteador é, com inteireza, eu praticar Isso. o que Sim. eu creio, o que eu confesso. É importante a gente entender que a igreja ela é chamada para ser uma contradição aos valores mundanos, contra as opressões do mundo. A igreja ela deve apontar os valores do reino de Deus, demonstrando a justiça de Deus na cidade. Ela deve ser uma comunidade inclusiva e aberta, unida, demonstrando compaixão e o verdadeiro sentido da vida. Enquanto a gente caminha por aqui, a gente, por mais que a gente esteja na velha Jerusalém, a gente deve caminhar como se nós estivéssemos na nova Jerusalém. Uhum. E essa é a proposta direta, Jeremias 29,
aos exilados da Babilônia. Trabalhar por ela e para ela. Levar esperança a um povo sem esperança. Viver os valores do reino dentro dos locais onde Deus colocou. Então a igreja deve olhar para a cidade para que a cidade encontre a igreja. William Temple, ele diz que a igreja que vive para ela mesma morrerá por ela mesma. E John Wesley, ele diz da mesma forma, só que num sentido oposto, ele diz que minha paróquia é o mundo. Então o mundo é onde nós devemos estar para proclamar a mensagem do Evangelho. Então o desejo de Deus não é destruir a cidade, mas é redimi-la, restaurá-la, porque Deus ama a cidade e quer usar a igreja neste tempo. Então, para completar, os discípulos de Jesus devem querer viver na cidade, usar os recursos das comunidades cristãs para que a cidade prospere, não para que a gente obtenha benefícios. Se formos uma comunidade que ama e serve a cidade, que proclame a mensagem do Evangelho, que atue de tal forma que toda a cidade é beneficiada, nós seremos capazes então de termos influências sobre os habitantes da cidade. Por isso, a gente deve reconhecer o valor da cidade, abraçar a cidade e ser instrumento de Deus para a cidade. Inclusive, eu ouvi uma mensagem do pastor Everton Reis uma vez, e ele falou exatamente isso. Hoje, os cristãos, e ele falou de maneira geral, né? Sim. A gente quer o contrário. A gente quer benefícios e não quer o compromisso. Sim. Ou compromissos. Né? É um paradoxo aí. Mas é interessante. O cristão hoje, ele quer o que eu posso ter de bom. E, na verdade, eu não quero um compromisso. Tem que ser o contrário, né? Fazer o bem pela cidade, comprometer-se com a missão, né? E levar esses benefícios. E qual é o benefício do Evangelho? São diversos. E, obviamente, o maior deles, a grande mensagem, é que Cristo morreu pelos seus pecados. Em Cristo há salvação. Sim. Mateus, a gente já destacou aqui, né? Esse mundo marcado por desesperança, por pessoas, às vezes, sem religião, frustradas, pessoas com diversos problemas e dilemas. De fato, para o nosso ouvinte, né, entender isso de maneira melhor, afunilando para a prática mesmo, qual que é o impacto do discípulo de Cristo hoje, do cristão hoje? Para você, o que nos impede que nos tornemos mais envolvidos com o mundo à nossa volta? Né? Qual que é os obstáculos, as barreiras? Por que eu venho domingo e volto no outro domingo e a minha semana eu não tenho contato, eu não estou em missão? Por que isso acontece? Tá. Eu acho que o cristão, ele tem perdido seu lugar na sociedade, principalmente por conta de uma postura fundamentalista por parte de alguns líderes, por denominações, né? De modo que vários pastores e líderes demonizam uma série de coisas e um dualismo é estabelecido. Eles afirmam que há uma vida secular e uma vida espiritual. Cristã, e minha faculdade, meu trabalho, nada tem a ver com... São caixinhas. Exato. Né? Na vida secular, eu faço faculdade, eu ouço música, eu namoro, né? Eu vou no cinema ver o Homem-Aranha, mas na vida espiritual eu vou ao culto, eu oro, falo com os irmãos, grito aleluia. Passear no parque com a minha família não tem nada de espiritual, né? Vamos dizer, né? Eles separam em duas vidas. Então aí é um grande conflito, porque... como que eu vou ser cristão fora da igreja se eu não sei, se eu não pratico, se eu estabeleço esse dualismo, não é? Então, para mim, eu não acho que a Bíblia ensina isso. Para mim, a Bíblia ensina que a gente deve ser um cristão em todos os momentos, né? A Bíblia ensina que a gente tem que ser totalmente cristão. Isso implica que em todos os dias da minha vida, em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer cidade que eu esteja, em qualquer contexto que eu esteja, eu não posso ter duas vidas. Eu tenho que ter apenas uma. Eu tenho que unir essas duas vidas. No fim das contas, tudo é para a glória de Deus. É aquela ideia do corandeu, né? Minha vida perante está diante a face de Deus. do Senhor, todos o tempo. Uma vida integral. A gente tem que entender que Jesus tem relação com o meu casamento, Jesus tem relação com o meu namoro, Jesus tem a ver com o meu emprego, Jesus tem a ver com a minha faculdade, com a minha nota boa e a minha nota ruim. Né?
ele tem a ver com a minha depressão, com a minha ansiedade, ele tem a ver com várias coisas da minha vida. A gente não pode separar em duas, porque o que está acontecendo é que pessoas vivem no mundo do pode e não pode. Eu posso escutar música secular, eu posso escutar pagode, eu posso escutar rock. É pecado. Ou só gospel. E que tipo de gospel? Sim. Isso é fruto de uma sociedade secularizada, né? Sim. Que pegou a sua fé e levou ela para sua vida privada. E separou de todas as outras coisas que te cercam. Na verdade, o Evangelho ele diz que nós devemos ser discípulos de Jesus em todos os lugares. Então, Sim. a gente, né, a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo no nosso trabalho, em casa, nas nossas relações sociais, de amizade, na igreja, fora da igreja. Então, essa vida cristã, ela é indissociável. Não dá para você dissociar a minha vida dentro da comunidade cristã e fora dela. Não, em todos os lugares nós somos a mesma pessoa. Exatamente. Cristãos, discípulos de Jesus. E uma coisa que a pandemia nos ensinou é que a gente tem que ser cristão fora do templo. Exato. Né? Sem a gente paredes. percebeu uma grande idolatria ao templo. A gente não sabia ser cristão fora do templo. E 6 horas. Como e que agora? eu vou orar fora do templo? Eu vou participar de uma reunião de oração pelo Meet? Como assim? Tem que estar lá presencialmente no templo. Então a gente foi percebendo que a vida cristã está fora de um templo. Na verdade, ela tá na minha casa, tá na minha escola. O cultivo, né, é diário. Sim. É onde é o que Jesus fala, né? Entra no seu quarto, fecha a porta. Jesus está dizendo assim, olha, pode ser um quarto, mas pode ser sua sala. Sim. Pode estar no carro. Às vezes uma música toca o seu coração. Você leva a Deus uma oração. Está em contato com Ele. Observe as coisas, os acontecimentos, a bondade do Senhor durante o seu dia. Sim. Enfim, são diversos momentos que a gente tem de contato, vamos dizer assim, né? Para refletir acerca da nossa vida, do que a gente está vivendo. E isso implica na nossa missão, de fato, né? Tem um livro que chama Geração Perdida, por que os jovens estão abandonando a igreja e repensando a fé. E ele é muito interessante, porque ele dá lá motivos, classifica alguns jovens e os motivos pelos quais eles saem da igreja. Mas um ponto que eu achei muito legal é porque os jovens não cultivam uma vida devocional, não cultivam uma vida com Deus na sua casa. E vêm para o culto, geralmente culto de sábado, querendo que aquilo supra toda a necessidade espiritual deles. Não dá para você se alimentar numa refeição e não sentir fome daqui a algumas horas, né? Isso está falando sobre os jovens, mas eu não acho que aplica só aos jovens, mas também a toda a igreja. Pessoas que vêm aqui para se alimentar do culto. Aí falam, hoje a palavra não foi tão forte, não me abençoou tanto, porque vem para o culto com a mentalidade consumista, de querer que o pregador supra ela totalmente, mas não. Se for o arroz, o feijão, o bife, tudo. Foi legal esses dias, o aniversário da Shalom, a esposa do Marinho falou que a adoração, né, ela é fruto de tudo aquilo que você já fez na tua semana. Então você chega no domingo para cantar e para participar de um culto, a partir daquilo que você teve na tua semana. Isso é uma grande dificuldade nossa, minha também, e que temos que lutar para ter uma vida devocional, uma vida com Deus, para que o nosso culto e a nossa missão estejam alinhadas. A gente venha para cá para louvar mesmo a Deus. Exatamente, e esse é o grande X da questão, o grande a perspectiva da comunhão, né? Até o Douglas Gonçalves, lá do Jesus Corp, numa caixinha de pergunta, achei muito interessante ele dizendo, usando 1 Coríntios 11, dizendo assim, a pessoa perguntou para ele, olha, como que não estou concordando, não estou gostando muito das mensagens, não estou me sentindo alimentado no culto. A pessoa diz isso para ele, ele respondeu assim, olha, tem que mudar essa perspectiva. Sim. Na verdade, a gente tem que ir para a igreja de barriga cheia. Exatamente. A gente não está indo para comer, a gente está indo para servir a mesa. Então, essa é a grande questão e é uma ideia de maturidade cristã mesmo. Exato. Eu venho, parece que a gente está, né, saiu do nosso propósito tema aqui, mas não, tem todo um porquê que é um grande obstáculo hoje das pessoas não pensarem a respeito da sua prática cristã no contexto de cidade. Porque se eu não consigo nem lidar com essa demanda espiritual, né, como cristão, como que eu vou influenciar a cidade, como que eu vou fazer missão, como que eu vou estar preocupado com isso, porque eu estou preocupado com a minha vida espiritual. Exatamente. É muito interessante também, Matheus, que em cidade pequena, né, lá na cidade de Jesuítas, mesmo no Paraná, da minha esposa,
Botelhos e outras tantas cidades menores, assim, queridas, menores cidades acolhedoras, vamos dizer assim. Uhum. Você conhece uma senhora, um senhor da cidade, ela pergunta, você é filho de quem? Quem é seu pai? Exatamente. Meu pai é o seu Antônio da padaria, meu pai é o seu Zé, lá do armazém, meu pai, eu sou parente do né, sou neto da Dona Ruth. Sou neto da Dona Ruth. Conheço Dona Ruth. Dona Ruth é uma benção. Aí, tá, exatamente. Então, assim, as pessoas não se conhecem, isso que eu quero trazer, né? Você é filho do seu Antônio, do seu Zé, da Dona Maria. Você é neto e talvez hoje o cristão não entenda de quem ele é filho. Exatamente. Acho que essa é a grande crise hoje na nossa... A questão da identidade, né? Jesus fala, vocês são meus filhos, então a gente tem que viver como filho. Sim. Né? Olhar para a nossa vida e dizer, não, eu tenho um dono, eu pertenço a Cristo, ele me escolheu, a minha identidade é de filho. Sim. Então, talvez essa seja uma grande barreira também das pessoas não viverem ou não colocarem em prática, né, essas questões que a gente está colocando aqui. Sim. De missão, de engajamento, de vida, de propósito, né, de cristianismo mesmo. Então, eu sou filho. Sim. Eu tenho uma comunidade para pertencer, eu tenho uma missão a fazer, eu tenho um propósito, né? E o Senhor conta comigo para esse grande propósito, esse grande plano de salvação que está em execução. Isso também é de fato uma crise no meio cristão hoje, né? A pessoa se identificar como filho. Eu sou filho, eu tenho uma identidade firmada nele, né? Mas é interessante, trazendo essa reflexão, vamos dizer assim, entre aspas, para dentro da igreja, né, Daniel, e essa pergunta eu quero direcionar a você. A palavra usada por Jeremias aqui, como prosperar, significa ter vigor, ir bem, ir tudo bem, podemos assim dizer, crescer em todas as dimensões. A pergunta bastante pertinente é que tipos de crescimento dentro da comunidade cristã podem fazer prosperar os lugares que vivemos. E outra pergunta, como fazer a igreja deixar de pensar em si mesma? Opa, a pergunta aqui é forte, né? Forte. E a igreja somos nós, né? Então essa pergunta também é para nós, né? Sim. Como eu, como igreja, como parte do corpo de Cristo, penso menos em mim mesmo? Como que isso se dá na prática? Então, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque a transformação ela acontece de dentro para fora. Para a gente ser uma comunidade engajada na missão, a gente primeiro precisa ser transformado por Cristo. Sim. E alcançar a maturidade cristã. E só então, quando nós tivermos a noção de quem nós somos em Cristo, da nossa identidade em Cristo, é que nós vamos estar prontos para sermos discípulos de Jesus que compreendem a missão e o seu papel na sociedade. Sim. A palavra prosperar, em algumas versões, ela também é traduzida por paz nesse texto. E o termo hebraico usado é shalom. Então, de que paz ou prosperidade o profeta está falando? O fato é que essa palavra, no original, ela tem um significado muito mais amplo, muito mais profundo, que quando traz para o português, ela pode induzir a gente a ter algumas percepções erradas do que o texto realmente quer dizer para nós. E shalom aqui, ele está indicando para a gente como algo completo, de saúde, de bem-estar consigo, com o próximo, com Deus, independente da circunstância que estão ao nosso redor. Sim. O pastor Edilson Botelho, na época que ele estava plantando a igreja Shalom em Campinas, há uns 21 anos mais ou menos, ele definiu o significado dessa palavra da seguinte forma. E ele disse assim, que Shalom fala do bem-estar, quando há harmonia ou concórdia, quando busca o bem de uma cidade ou de um país. Pode significar prosperidade material ou segurança física. Significa também bem-estar espiritual. Shalom é o resultado da atividade de Deus na aliança, resultando na justiça. É a presença de Deus no meio do seu povo e, consequência, ele estabelece a paz. É muito interessante porque
Como nós cristãos podemos experimentar dessa paz em um mundo tão conturbado? Como é que aquele povo exilado, saindo da sua terra, poderia experimentar desta paz em outro ambiente, totalmente hostil à sua fé? E aí eu lembro muito das palavras de Jesus em João 14, 27, quando ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então, por meio de Cristo, a paz ela veio ao mundo e chegou até nós. Então é Cristo que estabelece a sua paz para o seu povo em um ambiente que é hostil aos valores do reino de Deus. Nós, discípulos de Jesus, então, nos tornamos o quê? Mensageiros da paz, desta paz para o mundo. Precisamos diariamente crescer no caráter de Cristo para sermos capazes de enviar essa paz para o mundo, de apresentar Cristo às pessoas de tal maneira que elas sintam paz em um mundo tão conturbado. E aí a gente precisa do fruto do Espírito. Gálatas 5, quando diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e lá completa que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as paixões e os seus desejos. A gente também pode seguir e deve seguir o que o apóstolo Pedro diz em sua segunda carta, lá em 3,18, que ele diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou que o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 15, que devemos transbordar da esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, que lições que a gente pode tirar desse conceito de paz, de prosperidade? Tim Keller, ele diz que uma igreja ela deve crescer na maturidade de sua comunhão e relacionamento no corpo. Isso nos traz a importância de algumas práticas necessárias. Envolvimento com a comunidade cristã, vida devocional, oração, leitura bíblica, tempo a sós com Deus, algo que sai a partir do discípulo de Jesus. Outro ponto importante é o discipulado e o ensino bíblico. Só com conhecimento e discipulado é que nós vamos alcançar o crescimento, que nós vamos ser confrontados. Veja como é interessante, né, essa ideia, né? O que Tim Keller fala, o Daniel está comentando. A importância de ser comunidade, e o ser comunidade é um testemunho, em outras palavras, vivo para a cidade. Quando eu saio daqui, né, ou do momento de encontro, eu saio em missão. Essa é em outras palavras, né? Aí tem níveis das pessoas que se envolvem de maneiras diferentes, né? Porque Sim. tem a pessoa que vai para o trabalho e influencia no trabalho dela, mas tem pessoas que eu conheço, por exemplo, que se envolvem numa missão. Por exemplo, a pessoa era bem de vida, trabalhava, e ela saiu do trabalho, foi para uma comunidade, uma favela Específica, trabalhar lá com o objetivo de fazer aquela favela prosperar. Ou seja, ela vai montar um negócio lá, uma cafeteria, uma pastelaria, para fazer aquela comunidade prosperar, vai dar emprego para quem precisa. Exatamente. Então ela está gerando paz também naquele ambiente. Exatamente. Isso leva muito ao que está escrito lá em Efésios, onde diz que por meio de Cristo, todo o corpo edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, cada um de nós somos chamados para atender uma área específica dentro da comunidade. Deus distribuiu dons diferentes para mim e para cada um de nós. Então, alguns serão chamados para serem influenciadores nos hospitais, no meio da justiça. Alguns vão largar o seu ambiente, a sua profissão, para ser missionário em uma outra cultura. Isso é o derramamento da graça e dos dons de Deus. Agora, se a gente caminhar sempre nessa direção, então é aí que a gente vai crescer e desenvolver a paixão que Cristo tem pelos perdidos, alcançando aqueles que não conhecem e revelando o amor de Deus para o mundo. O pastor Edilson ele ainda completa, quando ele diz a respeito de Shalom, que a raça humana destruída pelo pecado precisa ter paz com Deus.
E o preço dessa paz só é conseguido mediante o sacrifício de Cristo. Depois vem a paz do coração, que não se deixa abalar pela contenda existente no mundo. Paz entre as pessoas faz parte do propósito pelo qual Cristo morreu. O homem também é responsável por mantê-la, e não meramente como eliminação de discórdia, mas como verdadeiro funcionamento do corpo de Cristo. Se a gente caminhar nessa direção e crescer nessa direção, nós vamos estar mais unidos como comunidade cristã. Nós vamos estar mais capacitados, dispostos e atentos a identificar as necessidades que há em nossa cidade. Utilizaremos os dons concedidos por Cristo a cada um de nós para satisfazer as necessidades não só da nossa comunidade, mas do bairro e da cidade. Isso vai ampliar a nossa visão e os nossos alvos para além da nossa comunidade, alcançando o bairro e a cidade. Mostraremos além das palavras, mas por ações também, que nós somos uma igreja que quer promover o bem-estar da cidade em todos os seus sentidos e esferas. Sim. Então nós seremos levados também a dedicar nossa vida em amor e serviço aos outros, buscando ajudar os necessitados, os que sofrem, os que estão abatidos, e também seremos levados a trabalhar em favor da justiça social. Veja, é importante dizer que Jeremias 29:7, Deus chama todos os judeus a amar a cidade e a trabalhar por seu shalom. Isso implica em trabalhar pelo desenvolvimento econômico, social e espiritual da cidade. Isso, e Tim Keller fala muito sobre isso nesse livro Igreja Centrada. Ele diz que os crentes são cidadãos da cidade celestial de Deus, mas esses cidadãos são sempre os melhores cidadãos possíveis de sua cidade terrena, caminhando nos passos daquele que entregou a vida por seus adversários. Então, nós precisamos ser contraculturais para um bem comum, manifestar o reino de Deus na cidade, servindo os seus habitantes no amor de Cristo. Sim. Até porque o próprio Tim Keller ele afirma assim, né? É interessante, ele aponta o problema da cidade no contexto geral. Ele diz, olha, o poder de desenvolvimento cultural da cidade sob o pecado cria um lugar de arrogância, de orgulho, de miséria, de desesperança. Né? Ele aponta isso, olha, a cidade também cria cultura, e sobre esse poder influenciador do pecado, e aí após a queda a gente pode apontar, veio a queda, veio toda a desestrutura. É nesse contexto que a gente promove justiça, paz, amor, bondade. É nesse contexto que a gente apresenta Cristo como a satisfação final, e essa palavra eu achei muito interessante de Tim Keller, né? Apontando para as pessoas, olha, no fim das contas, quem vai alimentar o seu coração, quem vai sustentar você, quem vai estar com você é Jesus Cristo. Sim. Ele é a salvação. E ele aponta também, mostrar que Jesus se preocupa com as dores, como Daniel falou, com provações, com sofrimento, com as mágoas das pessoas. E é interessante você ver um ônibus lotado numa sexta-feira na cidade de Campinas. Aquela cara, todo mundo derrotado, cansado. Todo mundo chega, eu quero sentar no meu sofá, pegar uma Coca-Cola gelada, assistir uma televisão, uma Netflix e descansar. E nesse momento, um está preocupado com o boleto que tem que pagar, um está preocupado com o filho que está na droga, o outro está preocupado com o marido, o outro está preocupado com a esposa, o outro dá um problema na família, uma enfermidade em casa. E a gente pensa, Jesus se preocupa. Sim. Jesus se preocupa com esse povo, com essa cidade, nesse contexto de cultura que é inflamada, que é cheio de situações difíceis. Somos, como o Daniel disse, contraculturais. Partindo para as considerações finais, né, e eu quero deixar bem tranquilo vocês comentarem, né, devemos orar pela cidade. Sim. Né, nosso ouvinte tem esse papel, eu tenho esse papel, o cristão no geral, discípulo de Cristo tem esse papel. Orar pela cidade, ore por sua cidade, ore por onde você passar, os becos da cidade, os problemas da cidade também são os nossos problemas. Não podemos simplesmente olhar e dizer, não é para mim. Né? E isso, num aspecto relacional, eu devo me envolver com as pessoas. Pessoas que, às vezes,
a gente não colocaria como carona no nosso carro, Jesus se preocupa com ela. É essa Sim. a mentalidade, né? Então, orar pela cidade, se comprometer em... aí você pensa assim, mas eu faço parte de uma comunidade de fé que não se preocupa. Uhum. Seja você o primeiro. Sim. Né? Eu queria essas considerações finais, vocês comentassem e a gente já, nesse sentido, caminhar para o final. Tá. Eu queria fazer um desafio para vocês e para quem vai nos ouvir, é da gente procurar fazer amizade com não cristãos. É uma dificuldade que eu tenho, porque eu vivo num seminário com pessoas cristãs que querem ser pastores, frequento a igreja, mas fora disso não me envolvo com não cristãos. Então como que eu vou fazer missão se eu não me envolvo com essas pessoas? Exato. Então um desafio que eu tenho para mim mesmo no próximo ano é fazer amizades com não cristãos, para poder influenciar eles. Então um desafio para vocês também é de procurar fazer isso. O que em comum você pode, né? Às vezes é uma mesa farta, às vezes é a música, às vezes é um esporte a praticar, um andar de skate, jogar um basquete. Então, a gente tem que fazer amizade com não cristãos. Eu acho que a gente foi enganado, ensinado a pensar que a gente tem que fazer amizade apenas com cristãos. Porque se a gente faz amizade com não cristãos, a gente está se envolvendo com pecadores, com escarnecedores, com pessoas que vão dar uma má aparência para nós. Porque a gente tem aquele texto, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Mas a gente tem que avaliar quem que é a pessoa que eu vou me envolver, né? E não deixar essa pessoa me influenciar ao ponto de me fazer pecar, mas eu influenciar essa pessoa ao ponto dela querer conhecer mais de Jesus e ser transformada pela graça de Deus. Porque Jesus fala, né? Pai, não... Os tira do mundo, né? Mundo. Mas os livre do mal. Aí a pessoa fala assim, peraí, então... O que é o mal? O que é o mal? O mal em outras palavras, eu tenho uma interpretação, é dizer, olha, quais escolhas que eu estou fazendo? Sim. Eu tenho que saber fazer boas escolhas. Então, Jesus está dizendo assim, pai, ensina eles a fazer boas escolhas. Não é simplesmente livre do tentador, do Satanás. Tem essa perspectiva na Bíblia, tem também. Uhum. Deus nos protege nessas situações. Mas está dizendo assim, olha, se envolva. Mostre que você é diferente. Seja luz, seja sal da terra, luz do mundo, para abençoar a vida de pessoas que tanto precisam, né? É interessante que a gente às vezes acha que a gente precisa fazer grandes eventos para atrair as pessoas. Uhum. E quando a gente olha para as ações de Jesus, ele vai na simplicidade da vida. Ele vai buscar o pescador onde? No ambiente que ele está. Ele foi buscar o cobrador de impostos. Mateus. Levi. No local onde ele estava trabalhando. Então, a gente precisa estar muito atento e fazer as coisas na simplicidade da vida, das nossas relações. É a senhorinha de idade que está pegando as compras do supermercado e mora do lado da sua casa e que você vê que está pesado. Né? E você simplesmente, generosamente ajudar essa pessoa. Até no Uber, né? Até no Uber. Às vezes eu pego o Uber e falo com o cara lá, ele tá contando Uber, a vida dele. Uber é sensacional, né? É uma oportunidade grande. Exato. E isso é se envolver com a vida das pessoas. Né? Quando Jeremias fala lá, ele fala assim, habitem na cidade. Mas esse habitar não é simplesmente, olha, eu moro aqui, tá tudo certo, vou viver minha vida. Não. Se envolvam. Façam negócios. Cresçam na cidade, tenham seus filhos, se relacionem. A gente tem tentado ali com a nossa filha, por exemplo, a conhecer os pais das amiguinhas dela, a fim de saber, e aí, são cristãos, não são? Vamos tentar aproximar e tal. Então, é um chamado cultural. Eu tive 2 experiências na minha vida muito interessantes. Eu morei por um tempo nos Estados Unidos e trabalhei por alguns meses na China. Saí daqui, saí da minha família, deixei meus amigos para trás e fiquei um tempo numa cultura completamente diferente da nossa. E é interessante, os Estados Unidos ele ainda é muito próximo a nós, mas a China é um ambiente completamente diferente, inclusive na forma de pensar e um contexto político bem complicado. E a primeira pergunta que eu fiz foi, como é que eu posso me envolver com essas pessoas num ambiente que eu não conheço ninguém? Não tenho amigo, não tenho amizade, estou morando na casa de um estranho. Então,
eu tive que promover algumas ações a fim de que eu possa conhecer as pessoas, me envolver com elas. É claro que nesse contexto algumas coisas eu fui influenciado, mas outras eu também pude influenciar, né? Então, lá eu pude ser voluntário numa escola, pude ajudar professores que não eram cristãos, servir numa igreja batista, a gente pôde se relacionar com não cristãos na escola e o rapaz que era americano onde a gente morava, ele era pastor, então a gente promoveu muitas reuniões dentro da casa dele para chamar essas pessoas a fim de falar do amor de Cristo. Então, isso me leva um pouquinho a pensar na realidade do povo de Israel quando foi exilado. É lógico, guardado as devidas proporções, é um contexto totalmente diferente. Eu fui porque eu quis, Sim. Israel foi levado, né? A vara de Deus, né? Mas eu precisei, por exemplo, teve uma situação, eu estava na China e eu tive que treinar e ensinar 50 chineses para fazer um serviço para a companhia. E eu tive que fazer entrevistas com cada um. Então, eu tive que fazer 50 entrevistas quase. E, geralmente, quando terminava a entrevista, eu abraçava, falava tchau, obrigado. Mas o abraço é algo muito brasileiro. Não é algo do americano e nem do chinês. E eu lembro muito da cena que um chinês ele começou a chorar na minha frente. E eu achei estranho, né? Eu perguntei, mas por que você está chorando? Ele falou assim, eu nunca recebi um abraço. Olha aí. E foi a oportunidade que eu tive num país totalmente fechado para o evangelho, num país que tem perseguição, a falar de Jesus, numa simples ação. Me envolvi com aquela cultura, fiz algo que era da minha cultura, que no momento eu achei que ia chocar, mas o cara ali desabou. Falei assim, eu nunca recebi um abraço. E eu pude ali falar do amor de Jesus. Então, a Bíblia ela nos ensina que nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos nesse mundo, que nós pertencemos a um reino. Mas nós estamos aqui vivendo em uma cultura que não é do reino de Deus, mas nós precisamos ter compaixão por ela. E veja, ele fala pra gente, empenhe-se pela prosperidade da cidade e orem em favor dela. Envolva-se com os problemas da cidade. Esteja perto das pessoas. Envolva-se com o seu vizinho, com as pessoas da escola dos seus filhos, com as pessoas do seu trabalho. Conheçam as pessoas. Eu achei interessante que uma vez a gente estava conversando com uma pessoa e você foi jogar um jogo com uma pessoa que você conhecia há muito tempo, mas você não sabia que ela gostava desse jogo. E, poxa, eu conheço essa pessoa há 5, 6 anos, mas a gente precisa ter essa atividade intencional. Conhecer as pessoas, os dilemas delas, os gostos dela, a fim de que a gente possa sempre apresentar Jesus Cristo. Só para terminar, como é que a gente pode sempre se engajar na cidade? E tem algumas ações muito práticas que a gente pode ter diariamente na nossa mente para poder sempre ter essa vida intencional. A primeira é assumir o compromisso de orar pela cidade todos os dias. É se envolver. Fundamental, né? Porque se eu oro, eu me compadeço. Meu coração é levado, né? A gente acha que a oração, a gente move Deus a fazer algo a nosso favor, mas na verdade a gente ora para Deus, para Ele também mudar o nosso coração e encher a nossa vida de compaixão pelas pessoas. Então, quanto mais nós oramos pela cidade, Deus vai mover o nosso coração de tal maneira que a gente possa ter compaixão pela cidade. E a gente ser resposta da nossa oração. Exatamente. E aí a gente passa a se envolver com as demandas da sociedade, da cidade, com os problemas sociais, com a cultura, com as aflições das pessoas. Vamos ter, então, aí compaixão pela cidade. Foi isso que levou William Wilberforce a lutar pelo fim da escravidão. O Martin Luther King a lutar pelos direitos sociais dos negros nos Estados Unidos. É viver uma vida intencional, de maneira que as suas ações não beneficiem você, mas todo aquele que está em seu entorno, para que você possa refletir a luz de Cristo, ser luz no meio das trevas. Exatamente. Muito bem. São reflexões importantes, né? São relevantes que nos
nos move, nos traz aí ensinamentos preciosos e também dizendo assim, e aí? O que eu faço com tudo isso? Né? Então essa é a grande perspectiva do livro do Tim Keller. E nesse primeiro episódio, nesse primeiro capítulo, melhor dizendo, ele já traz essa reflexão, né? Do nosso papel como cristãos de abençoar, de ser presente, de se preocupar, de orar pela cidade. Quero agradecer demais, Mateus, suas contribuições, sua participação e final de seminário, vai finalizar aí já o segundo ano, vai pro terceiro. Graças a Deus, né? Deus abençoe aí. Amanhã tem uma prova de grego. Eita, coisa boa, hein? Muito bom estar aqui. Né? Obrigado. Deus abençoe cada um e Amém. pedir pro pessoal compartilhar, né? Isso aí. Mandar pros amigos. Compartilha aí, pessoal. Possa continuar produzindo conteúdo. Exatamente. Estamos começando aí nessa fase de podcast. Vamos dar continuidade aí, se Deus quiser. E vamos que vamos. Vamos firmes aí. Deus vai nos dar direção. Daniel, obrigado mais uma vez. Prazer estar aqui. Até o episódio 3. Opa, com se Deus certeza. assim permitir, né? É isso aí. E sempre lembrar as pessoas para que possam compartilhar esse conteúdo. Exato. Exatamente. Tenho certeza que vai agregar valor a muitas pessoas. Deus abençoe todos vocês. Uma reta final de ano aí abençoado, guardado pelo Senhor. E juntos aí vamos continuar vivendo o Evangelho na vida. Que Deus abençoe muito. Um grande abraço a todos.